Muito obrigada, sempre uma alegria muito grande estar aqui nessa casa de oração. Agora já vai. A gente está só organizando os slides aqui. Esse tema não é um tema fácil de falar, gente. Bem-aventurados os pobres de espírito. Falar de humildade quando a gente tem a consciência de que nós ainda temos muito orgulho para trabalhar dentro da gente. Mas está no Evangelho e a gente tem que cada vez mais estudar para ver se a gente melhora, porque, afinal de contas, a gente está aqui na Terra para isso. Eu gosto muito dessa imagem que eu escolhi de Jesus lavando os pés dos apóstolos, que representa bem uma atitude de humildade do nosso querido Mestre. O que eu estou fazendo de errado? Ai, peraí. Pronto, agora fez certo. Eu fui lá no dicionário online, gente. Esse dicionário fala o seguinte: humildade é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Se nós já tivermos consciência dos nossos defeitos, das nossas fraquezas, se nós já reconhecermos isso, já é um primeiro passo para nós sermos humildes. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. Então, quando nós começamos a partir do princípio de que nós não somos superiores a quem quer que seja, quando nós temos a consciência de que nós somos espíritos falíveis, que têm muitos defeitos e que têm que aprimorar, isso já nos ajuda muito, já nos mostra que a gente está no caminho certo contra o orgulho. Eu brinco muito, eu sou da área jurídica, então, dentro do direito, da área jurídica, tem uma máxima que fala assim: o juiz pensa que é Deus, o desembargador tem certeza. Às vezes eles trocam, às vezes eles falam, o promotor pensa que é Deus, o juiz tem certeza. Um dia eu estava conversando isso eu estava dentro do avião, conversando com um rapaz, e ele falando para mim que ele era piloto. E eu contei como é que era assim no direito, ele virou e falou assim: ah, não, aqui na aeronáutica, o copiloto é chamado de Jesus. Eu, hã? Falei, é porque ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que é o piloto. E aí a gente vai contando essas histórias, me vem a história de um neurocirurgião. Então, o neurocirurgião é o papa na medicina, e diz que teve um acidente horroroso. E as pessoas envolvidas no acidente ficaram muito lesionadas, teve inclusive traumatismo craniano, e o instrumentador que acompanha o médico da cirurgia chegou para ele e falou assim: olha, doutor, só Deus na causa. Ele, tudo bem, eu estou pronto, vamos começar. Eu falo isso e a gente gosta às vezes de mostrar essas pessoas, né, que têm, entre aspas, o poder na Terra. Mas o fato é que eu quero que a gente traga isso para nós, para o nosso dia a dia. Porque a gente adora apontar o dedo para as outras pessoas. E às vezes a gente vê que no nosso dia a dia, muitas vezes nós temos atitudes arrogantes, preponderantes, nos sentimos deuses. E a gente tem que analisar isso. Quando nós estamos dentro do direito do consumidor, ótimo, a maioria hoje já tem acesso à internet, conhece a legislação, ganhamos um presente e vamos lá trocar. Quando a moça, ela já vê a gente entrar com a sacolinha, ela já não acha bom, porque é troca, não é venda. Quando ela vem e mostra para a gente, olha, não tem como trocar essa mercadoria, aí muitas vezes nós perdemos o rebolado. Às vezes a gente tenta conversar, manda chamar o gerente, mas são em situações assim que nós somos testados na nossa humildade. Olha o que Emmanuel nos diz. A humildade não está na pobreza, não está na indigência,
na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. Porque nós temos a mania de ver uma pessoa simplória e falar, nossa, ele é uma pessoa humilde. Não, ele é uma pessoa simplória. Humildade é muito diferente disso. Emmanuel explica que a humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível de brio pessoal, apenas abençoa. Por isso eu falei que o nosso dia a dia nos testa. Eu vou dar um exemplo dos senhores do que aconteceu comigo não faz muito tempo. Estava dirigindo meu carro, de repente um senhor me fechou. Gente, não bateu porque não era a hora, mas foi por muito pouco. E eu estava descendo uma rua principal e ele entrou. E eu, naquele momento, eu fui para esbravejar com esse senhor. Afinal de contas, eu estava com a razão. Então, eu estava me sentindo no direito de reprovar, reclamar. A humildade, zero. Mas eu me dei conta de que realmente eu estava passando dos limites, porque quando eu olhei para ele, ele fez assim, ó. Ele me pediu perdão, meu Deus. Ele me quebrou naquela hora, gente. Eu estava toda muito brava, muito nervosa. E sem dúvida alguma ali, me sentindo superior naquele momento. E são coisas muito pequenininhas, são exemplos muito bobos de que nós somos testados no nosso dia a dia. E nós somos testados exatamente quando, como Emmanuel falou, quando nós temos o direito. Quando nós temos o direito de defender o nosso brio pessoal. Por que eu coloquei essa imagem de Mahatma Gandhi? Tem uma passagem na vida de Gandhi, para quem não sabe, Gandhi negociou a independência das Índias com a Inglaterra. E de uma forma muito interessante, porque ele conseguia conter o povo que queria pegar armas, ir para a guerra, e ele conseguiu isso através da não violência. Em uma das ocasiões, ele recebeu algumas autoridades da Inglaterra lá na Índia. Eles marcaram de se reunir num hotel. E, quando o carro das autoridades chegou, Gandhi foi até elas. Então, ele já foi lá para recebê-las, ele estava ali para isso. Mas, na Índia, as pessoas se vestem de uma maneira diferente, né? Parece que eles amarram um lençol, andam de chinelo, é uma vestimenta muito diferente. E ele estava assim. Aí, quando aquela autoridade saiu do veículo, olhou para ele e falou assim, pode pegar a bagagem que está atrás. Ele não pensou duas vezes. Foi no carro, pegou as malas, foi até a recepção do hotel, pediu permissão para que ele deixasse as malas dentro dos quartos, porque ele já queria facilitar tudo, recebeu, levou, aí ele voltou e foi novamente falar com as autoridades, porque elas estavam esperando ele para isso. Quando aquele senhor se deu conta que estava na frente dele Gandhi, não era o mensageiro do hotel, ele ficou nervoso. Aí ele virou para Gandhi e falou assim, mas por que você não me falou que era Gandhi? Eu jamais teria falado para você levar as bagagens. E Gandhi virou para ele e falou assim, mas você não poderia me tirar o prazer de servi-lo. Gente, a gente ainda chega lá. Não é sublime isso? Se fosse eu, gente, eu ia falar assim, não, eu não sou do hotel, não, eu sou a Flávia, peraí que eu vou chamar o pessoal. Mas ele não perdeu a oportunidade de servir. Ele poderia, naquele momento, tomar uma atitude compreensível de brio pessoal, mas não. Eu morei num prédio aqui, e uma vez eu estava lá no prédio, quando eu olho na garagem, tinha um carro assim, que dava para comprar, pelo valor do carro, dava para comprar uns 3 apartamentos no prédio. Eu falei, gente, mas que carro chique. Fui lá na portaria do prédio, falei, de quem que é aquele carro? Até tirei foto, gente, bem brega, né? De quem que é esse carro, gente? Aí a moça falou assim, olha, de um cantor famoso, ele está ficando temporariamente aqui, lá na cobertura. Aí aquela curiosidade, falei, como que ele é?
Aí a pessoa falou assim para mim, olha, a esposa dele é um amor de pessoa. Nossa, maravilhosa. Agora ele é de lua. Tem dia que cumprimenta, tem dia que não. E eu assimilei aquilo ali e depois eu comecei a pensar em mim. Porque às vezes, gente, no nosso dia a dia, e a gente adora arrumar desculpa, a gente vem e fala que está no celular, que está atrasado, e muitas vezes a gente passa pelas pessoas que estão limpando o ambiente que a gente está, o assessorista do elevador, o porteiro do nosso prédio, e muitas vezes a gente perde a oportunidade de cumprimentar, de ser educado, de ser gentil. Que tipo de vibração que muitas vezes a gente vai atraindo junto de nós quando a gente age desse jeito? É nariz em pé. As pessoas começam a ter essa impressão. Ela é de lua, tem dia que cumprimenta e tem dia que não. E a gente tem que estar atento no nosso dia a dia, porque são atitudes assim que às vezes passa a impressão de que nós nos sentimos superiores a eles. E será que a gente não se sente? Porque talvez se fosse o nosso patrão, a gente daria a atenção necessária. Jesus diz no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz que Jesus toma um menino como exemplo de simplicidade de coração e diz: todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infalibilidade. Então, o Evangelho, numa frase muito simples, nos mostra com tranquilidade de que se nós não tivermos a pretensão de nos sentirmos superiores ou infalíveis, a gente já começa a dar um primeiro passo para ser mais humilde. Essa é a grande realidade. E quando eu falo, porque eu acho que o Evangelho a gente tem que trazer ele para dentro da gente e ver o nosso dia a dia. Quando a gente vira para uma pessoa e fala assim, você é burro, a gente tem uma atitude de orgulho. A gente se coloca numa posição de superioridade. A gente desmerece o outro. Lá no livro Consolador, teve uma pergunta feita a Emmanuel. Reconhecendo que os nossos amigos do plano espiritual estão sempre ao nosso lado, em todos os trabalhos e dificuldades, a fim de nos inspirar, quais os maiores obstáculos que a sua bondade encontra em nós para que recebamos seu socorro indireto, afetuoso e eficiente? Em outras palavras, o que atrapalha às vezes a espiritualidade a nos ajudar nas nossas súplicas? Porque a gente pede a ajuda do alto, a gente, na maioria das vezes, a gente vem, agradece e pede a ajuda do alto em alguns momentos difíceis da nossa existência. E o que muitas vezes atrapalha o auxílio da espiritualidade amiga? Os maiores obstáculos psíquicos antepostos pelo homem terrestre aos seus amigos e mentores da espiritualidade são oriundos da ausência de humildade sincera nos corações, para o exame da própria situação de egoísmo, rebeldia e necessidade de sofrimento. Então, olha que interessante. Muitas vezes as nossas súplicas não são atendidas, não porque a espiritualidade não quer, mas é porque o nosso orgulho nos impede de acordar para a realidade. Nós muitas vezes pedimos condicionando as coisas, e não é assim. Nós temos que deixar essa criança mimada que muitas vezes nós nos tornamos, e precisamos, nas nossas orações, nos entregar com humildade, com serenidade, conscientes de que nós precisamos da ajuda do alto e que o Pai sabe o que é melhor para nós. Esse livro aqui, Pensamento e Vida, Emmanuel nos fala de forma muito profunda a respeito do orgulho.
Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos, e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica, a se exprimirem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da existência cotidiana, em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. A pessoa muito orgulhosa se sente dona e proprietária de tudo. Ela acha que tudo tem que acontecer em torno dela. Ela se sente superior aos outros e humilha. E nós precisamos trabalhar isso dentro de nós. Eu sei que às vezes a gente vai lendo isso aqui e a gente consegue enxergar rapidinho uma pessoa que a gente conhece que se encaixa nisso aqui. Mas a gente tem que ter em mente que o Evangelho ele é para nós que aqui estamos. Que bom que às vezes a gente consegue, na maioria das vezes, manter atitudes de humildade, de não nos sentirmos infalíveis e superiores. Mas nós temos que vigiar, redobrar a nossa vigilância quando nós somos testados em pequenas coisas que nos desagrada, porque é nessa hora que nós somos testados. Quando alguém fala algo que não te agrada, quando alguém aponta um defeito, gente, isso é terrível. E o pior é que geralmente vem de familiar, né? Eles estão mais próximos e eles vêm às vezes e falam. E às vezes, não, ao invés da gente assimilar aquilo que nos foi dito para a gente aprender, a primeira coisa que a gente fala, mas quem é você para falar isso de mim? Pronto. O fato é, nós temos que nos vigiar nas nossas condutas. André Luiz nos fala muito das formas pensamento. Existe um fluido cósmico universal que está em todo o universo. E nós sabemos que tudo que a gente pensa, aquele pensamento ganha forma. Quando nós agimos humilhando outra pessoa, de qualquer forma que seja, imagina que tipo de pensamento nós atraímos para junto de nós. Eu dei um exemplo pequeno de, às vezes, a gente não cumprimentar. São pensamentos que a gente atrai para junto da gente, fala assim, a pessoa já vira e fala assim, lá vem aquela pessoa. E a gente tem que ter esse cuidado, porque, afinal de contas, nós estamos aqui na Terra para quê? É para a gente melhorar. Então, nós podemos mudar a nossa atitude do dia a dia. E aí, agora vem, né? Olha o que fala Emmanuel. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. Aprendamos com Jesus a usar a química do amor na intimidade de nossos pensamentos, praticando cada dia pequenos exercícios de tolerância, se nos propomos efetivamente atingir a fraternidade que nos arrojará aos gloriosos cimos da vida. Gente, no dia a dia, e Emmanuel deixa muito claro, na parentela, em casa, no caminho, no ideal.
Por quê? São com essas pessoas que nós somos verdadeiramente testados. E, gente, Natal está chegando. Natal, momento sublime de paz, aniversário de Jesus. Mas aí, às vezes, a gente vai ter que encontrar com aquela pessoa difícil, que já está na família, não é à toa. E às vezes a gente já começa desde já a duelar mentalmente. Ah, se a fulana falar isso, eu vou retrucar. Às vezes esse momento de Natal, que é um momento de muita união, de confraternização, antes já começam os problemas. Você vai passar o Natal com a sua mãe ou com a minha? Meu Deus. E aí fica todo mundo doido para passar o Natal logo, para acabar, tudo em paz. Nossa, fiquei livre. Sendo que a gente sabe que não é esse o real objetivo da gente estar junto. E o Chico Xavier disse que se nós queremos ser tolerados, nós precisamos tolerar. Então nós precisamos, ainda mais nós que conhecemos esse Evangelho de Jesus. Não é fácil, mas nós temos que trabalhar isso dentro de nós. Uma tolerância maior. Trabalhar a nossa humildade, gente. Eu brinco, eu gosto de dar esse exemplo, e eu falo isso para descontrair, gente, para vocês não cansarem muito de mim, mas é assim, às vezes os pais estão lá, educam o filho da melhor maneira possível. O rapaz não bebe, não fuma, frequenta a casa espírita, formou uma gracinha, uma vida inteira da mãe se dedicando. Que bênção! Está tudo maravilhoso. Até o momento em que ele arruma aquela namorada. Aí o que acontece? A mãe fala, meu Deus, Goiânia, com esse tanto de mulher bonita, inteligente, ele tinha que arrumar aquela. Tinha. A nora, tadinha, não tem homem em Goiânia, dificuldade para ela arrumar um namorado, ela arruma. O menino bom conheceu na casa espírita. Não bebe, não fuma, formado, a gracinha. Tudo maravilhoso, mas o que vem de brinde? A sogra. Existe acaso no dicionário divino, gente? Não existe. Não estão ali à toa. Eu dou o exemplo de nora e sogra, mas isso acontece com vizinhos, no ambiente de trabalho, em vários lugares. Mas a gente tem que entender que são com essas pessoas que nós temos débitos a resgatar e que nós mais somos testados na nossa humildade. Da gente começar a trabalhar dentro de nós, que essa outra pessoa também tem valores, que a gente não pode humilhar e achar que nós não temos obrigação de tolerar. Eu adoraria ter a receita de certinha de como agir, mas eu garanto para os senhores que esse desafio eu enfrento também. Só que a gente tem que buscar esse evangelho porque ele é o roteiro. E aí, irmão X nos diz, o campo mais belo não dispensa o fio d'água que lhe fecunda o seio em dádivas de verdura. E o próprio sol, com toda a pompa de seu magnificente esplendor, embora fulcro de criação, converteria o mundo em pavoroso deserto, não fosse a chuva singela que lhe ambienta no solo a força divina. Não desdenhes, pois, servir, aprendendo com o mestre sublime, que realizou o seu apostolado de amor entre a manjedoura desconhecida e a cruz da flagelação. Então, essa frase de irmão X, nosso querido Humberto de Campos, nos mostra mesmo que nós temos aí, no nascimento de Jesus numa manjedoura,
já mostra para nós a humildade. Que em tudo na natureza nos mostra que nós precisamos uns dos outros. E aí, eu achei muito legal isso aqui que eu encontrei. Eu sou realmente muito fã de Madre Teresa de Calcutá, já li a biografia dessa mulher. E ela mostra para a gente mandamentos para a humildade. Então, gente, a gente vai ler com cuidado e perceber que em cada um desses mandamentos, se a gente começar a seguir, a se esforçar para colocar em prática, a gente vai conseguir ser mais humilde, cumprir a nossa missão aqui na Terra. Então, o primeiro ponto que ela coloca, falar de si tão pouco quanto for possível. Vamos parar de falar tanto da gente? Tem gente que às vezes gosta até de competir problema. Uma pessoa chega e fala, nossa, eu estou passando por isso. Ih, você não sabe como é que está comigo. Então, vamos parar de falar um pouco da gente? Ocupar-se dos seus próprios assuntos. O que isso significa? Quais são as minhas metas, os meus objetivos aqui na Terra? O que eu tenho que fazer para eu melhorar? Vamos focar nisso que é um assunto que nos pertence. Evitar a ociosidade. Olha que interessante. A pessoa que vai se tornando ociosa, ela fica até mais orgulhosa. A pessoa que trabalha mais a humildade também. Não querer resolver os assuntos dos outros. Porque tem gente que quer resolver o assunto de todo mundo. A vida dele está um caos, mas ele tem solução para todo mundo. Oi? Reza por essa pessoa que está passando problema. Se ela te pedir ajuda, você ajuda, mas se não for assim, vamos nos ocupar dos nossos assuntos. Aceitar as contradições com bom humor. Isso aqui, a gente trabalha muito humildade. Querem um exemplo? Bolsonaro, Haddad. Não foi todo mundo que aceitou com bom humor, não. Vamos olhar com bom humor tudo isso. Nós vamos brigar. Então, a gente tem que começar a fazer isso. Eu já torço para o Vila Nova, gente, para trabalhar a minha humildade. Vamos lá. Passar por alto as falhas dos outros. Então, é a tolerância, né? É a indulgência. A gente, às vezes, a pessoa fala uma coisa, a gente fica remoendo, mostrando tanto que ela errou. Oi, a gente não pode agir assim. Ceder à vontade dos outros. Alguns maridos já entenderam isso. Eu brinco, mas é porque, às vezes, para a gente não brigar, a gente cede, né? Ceder à vontade dos outros não é fácil. Meu irmão ele está aqui na plateia. Meu irmão, de vez em quando, ele cede à minha vontade. Ele fala que eu sou cabeça dura. E eu é que estou precisando ceder a dele, porque nós dois somos iguais, viu, gente? Mas ceder à vontade do outro é sinal de humildade. Aceitar insultos e injúrias. Pensa, não é fácil, não. Uma vez o Chico estava muito chateado, exatamente porque haviam feito uma injúria contra ele. Emmanuel chegou para ele e falou assim, é verdade? Se for verdade, você melhora. Se não for, não dá atenção e vamos trabalhar. Não é? Mas não. Às vezes a gente toma aquilo como um brio pessoal e perde a oportunidade de seguir adiante com humildade. Aceitar ser desconsiderado, esquecido e desprezado. Não é fácil, não. Até que as pessoas não lembrarem do seu aniversário, tudo bem, mas quando é alguém muito próximo, a gente sofre, gente. Então, tem várias situações em que, às vezes, a gente é desprezado mesmo, a gente é esquecido. Acho que depois dos 45 a gente tem que relevar, porque a cabeça também não funciona tanto, a gente começa a esquecer também, então, né, vamos tolerar.
Vamos lá. Ser gentil e amável, mesmo quando nos provocam. Não é fácil. Principalmente com as pessoas que nós não temos afinidades. Que elas gostam de vir ali e dar aquela provocadinha. Mas quando a gente começar a não se importar, a agir com a humildade necessária, daqui a pouco a gente não vai nem perceber quando a gente está sendo provocado. Não se escudar, não procurar ser admirado e amado. Meu Deus, tem gente que se aquela foto do Facebook não tiver tantas curtidas, é porque não ficou boa. Eu não estou sendo amado. Gente, não é assim. Então, tem pessoas que têm necessidade de ter a opinião do outro, a pessoa tem que concordar, tem que gostar do que eu estou fazendo, e não é assim. E a gente precisa aprender a respeitar essa divergência, o fato da pessoa, às vezes, não admirar o que a gente fez. Nós não somos deuses. Quando a gente quer ser admirado o tempo todo, falta humildade em nós. Não se escudar atrás da própria dignidade. Então, muitas vezes, levanta a bandeira da dignidade. Eu não posso aceitar isso por conta da dignidade. E às vezes a gente vê que o que está falando muito mais em cima de tudo isso é o orgulho. Ceder nas discussões mesmo quando se tem razão. Não é fácil. Mulher, então, a gente não costuma ficar calado não, viu, gente? Mas a gente aprende. Mas a gente tem realmente que aprender. Vamos lá. E escolher sempre o mais difícil. Eu acho bonitinho esse negócio de escolher sempre o mais difícil. Existe uma fábrica na Suíça que... Isso é uma questão de humildade também, né? Não se sentir superior. Nessa fábrica, os funcionários da empresa, quando chegam para trabalhar, os que chegam mais cedo, estacionam o carro mais longe. Porque eles pensam nas pessoas que já vão chegar atrasadas, para elas já chegarem e já estacionarem mais próximo da porta de entrada. Seria tão bom se nós fizéssemos isso, escolhêssemos esses caminhos mais difíceis pensando no outro. Então, são mandamentos de Madre Teresa de Calcutá que estão aí para a gente trabalhar no dia a dia. Eu vou encerrar com uma pequena historinha, está no livro que diz E para o Resto da Vida. É um livro de criança, infantil. Um menininho, eu não lembro o nome, eu vou colocar o nome de Pedro. O Pedro chegou e muito feliz da escola. Então, ele entrou dentro de casa e foi direto procurar o pai dele, mas o pai dele ainda não havia chegado para o almoço. Então, ele foi lá na funcionária da casa e chegou para ela e falou: Maria, olha aqui a minha redação. Eu tirei nota 10, a professora elogiou a minha redação. E ela ficou super feliz. Pedrinho, parabéns, que coisa boa. Maria, lê minha redação, veja como ela ficou boa. Aí ela olhou para ele e falou assim: Pedrinho, eu não posso, eu não consigo. A tia não sabe ler. Ele: mas como assim, Maria? Você já é velha. Na mesma hora o pai chegou. E ele correu para encontrar o pai dele. E aí deu a mesma notícia, que ele tinha tirado 10 em redação. O pai ficou super feliz, abraçou o filho, foi com o filho até o escritório. E leu a redação e falou: meu filho, que coisa linda, parabéns pelo seu esforço. Quando ele terminou, o Pedrinho virou e falou assim: papai, você acredita que a Maria não conseguiu ler minha redação? Olha que vergonha, ela já é velha. Aí o pai dele refletiu, parou um pouquinho e falou assim: Pedro, me faz um favor para o papai, busca aquele livro vermelho que está na estante. E o Pedrinho foi e pegou o livro. Quando o Pedrinho abriu o livro, o pai dele falou: lê para o papai o que está escrito. Ele falou assim: não, papai, não tem como ler. Esse livro é só de figurinhas. E o pai dele virou e falou assim: não, meu filho, esse livro está escrito em japonês. Todas as vezes que você pensar que você é melhor do que quem quer que seja,
lembre-se que você não sabe ler japonês. E ainda depois orientou o filho e eles ajudaram a Maria a aprender a ler. Então, que a gente tenha essa consciência no nosso dia a dia. Quando nós pensarmos que nós somos superiores a quem quer que seja, a gente tem que ter a consciência de que a gente não sabe tudo, que a gente tem muito que aprender. E eu vou encerrar com a frase do nosso querido Mestre Jesus: aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja o menor. Que Jesus ampare a todos. Te agradecemos, Flaviar, pela sua alegria em nos transmitir o capítulo 7 com toda essa energia. Antes de partirmos para a segunda etapa do nosso trabalho, que começaremos pela meditação, o nosso irmão Silva esteve aqui conosco agora e pediu para lembrar a todos que agora, nesse mês natalino, entre os dias 10 e 15, o Solar Colombino, lá no Parque Amazonas, eles estão precisando de roupas e solicita àqueles que puderem de boa vontade fazer a sua doação para que seja endereçado ao Solar. Podem ser entregues aqui na nossa livraria com a nossa irmã Zenóbia, e aqueles que não conhecem o Solar têm um bom motivo para fazer uma visita, tá? Nós precisamos dessa ajuda de todos e vamos lembrar esse período natalino onde a gente vai receber alguns presentes novos e podemos limpar um pouco os nossos armários, especialmente com aquelas roupas que estejam boas em condições de uso para aqueles que não têm a oportunidade que nós temos na vida, ok? E vamos então partir para a segunda etapa do nosso trabalho, pedindo a todos que procurem se sentar de uma forma confortável na cadeira, para que nessa postura possamos, durante o passe, recebermos os fluidos necessários que possam percorrer todo o nosso organismo físico, atingindo, acima de tudo, a nossa alma e as nossas necessidades como espíritos. Nessa segunda etapa, nós elevando o nosso pensamento a Deus, para entrarmos em sintonia com os mentores dessa casa, dizemos: neste momento solene e sagrado, eu mergulho profundamente no oceano imenso da paz, da tranquilidade, da calma infinita. Nada mais vejo, nada mais ouço, nada mais sinto, nada mais penso, nada mais desejo. A harmonia cósmica permeia minha alma, minha mente, meu coração e o meu corpo. Eu e o Pai somos um. A paz está em mim e eu estou na paz. Infinita plenitude da fonte divina, aqui estou como teu canal vazio, água viva da fonte divina da vida.